Amigo vascaíno, o cenário mudou de vez. A janela de transferências se fechou, e agora o Vasco da Gama vai ter que agir com criatividade e estratégia para reforçar o elenco. Nada de grandes nomes do futebol europeu, negociações milionárias ou surpresas de última hora. A realidade agora é vasculhar a Série B, observar com lupa os jogadores livres no mercado e encontrar, dentro dessas limitações, soluções capazes de elevar o nível do time. E é sobre isso que vamos falar agora, com foco total na preparação para o jogo decisivo contra o Botafogo pela Copa do Brasil e também nas movimentações internas que o clube ainda pretende fazer para corrigir carências no elenco, principalmente no setor defensivo. A reapresentação do elenco aconteceu nesta quarta-feira, no CT Moacir Barbosa, marcando o fim de 2 dias de descanso após o empate contra o Sport na Ilha do Retiro. O técnico Fernando Diniz e sua comissão técnica sabem que esse período sem jogos será fundamental não só para recuperar atletas lesionados, mas também para integrar melhor os recém-chegados e, principalmente, reorganizar o sistema defensivo que tem sido o ponto mais preocupante do time. A defesa, hoje, é o calcanhar de Aquiles do Vascão, e a diretoria sabe que não dá para seguir adiante sem reforços pontuais ali. Com a eliminação da possibilidade de buscar jogadores no exterior, a diretoria volta seus olhos para o mercado nacional e para atletas que estão sem contrato. A prioridade é clara: contratar mais um zagueiro destro que atue preferencialmente pelo lado direito, posição que hoje conta apenas com Carlos Cuesta como opção confiável. Lucas Oliveira, que chegou como aposta, ainda não convenceu, e Maurício Lemos, por sua vez, já não faz mais parte dos planos de Diniz. Seja por questões técnicas, seja por problemas internos, o fato é que o zagueiro uruguaio está fora da rotação. Carlos Cuesta, recém-contratado, é visto como titular absoluto, mas a diretoria entende que é preciso ter um suplente à altura. Cuesta não poderá atuar contra o Botafogo na próxima quinta-feira porque não foi inscrito a tempo na Copa do Brasil. Ainda que esteja com tudo certo para ser regularizado no BID nos próximos dias, o prazo para jogar o mata-mata nacional já passou. A expectativa é de que ele estreie contra o Ceará, no jogo seguinte pelo Campeonato Brasileiro, e já chegue assumindo a titularidade. Isso porque Hugo Moura, que vinha sendo improvisado como zagueiro, levou o 3º cartão amarelo e está suspenso. A ausência de volantes disponíveis pode obrigar Diniz a escalar um meio-campo totalmente novo, talvez com Barros, se estiver liberado, ou mesmo improvisar mais uma vez. Essa situação escancara a fragilidade do elenco em alguns setores. O meio-campo também preocupa, especialmente pela ausência de jogadores experientes e em forma. Hoje, o departamento médico do Vasco está cheio: TT, Paulinho Paula, Paulo Henrique, Thiago Mendes, Adson e Jair são os nomes que figuram na lista de desfalques. Destes, apenas Jair tem uma lesão mais grave de longo prazo, já que rompeu o ligamento cruzado anterior e não joga mais em 2025. Os outros, no entanto, têm chances de retornar ainda neste mês, desde que o trabalho de recuperação seja bem conduzido. A comissão médica trabalha com dedicação para ter ao menos 4 desses atletas à disposição antes do confronto contra o Ceará. Além dos lesionados, há também o desafio de preparar fisicamente os reforços que chegaram recentemente. Matheus França, Andrés Gomes, Robert Renan e Thiago Mendes ainda não estão no auge de suas condições físicas, e esse período sem jogos será vital para colocá-los no mesmo ritmo do restante do grupo. Matheus França, por exemplo, claramente ainda sente a falta de ritmo. Contra o Sport, entrou e demonstrou cansaço logo nos primeiros minutos. Andrés Gomes, por outro lado, ainda está no processo de adaptação ao futebol brasileiro e ao estilo de jogo de Fernando Diniz, que exige intensidade e participação constante na construção das jogadas. Robert Renan, por sua vez, mesmo sem estar 100%, tem mostrado dedicação. Foi visto treinando voluntariamente no CT durante a folga do elenco, o que mostra foco e comprometimento. Já Carlos Cuesta, mesmo sem poder jogar imediatamente, será importante nessa transição defensiva. O jogador colombiano tem experiência, boa saída de bola e atua pelo lado direito, exatamente o perfil que Diniz busca. Só que a diretoria não quer parar por aí. A ideia é trazer mais um defensor com características semelhantes para ser o reserva imediato e eventualmente disputar posição.
Nomes estão sendo analisados e a busca se concentra em jogadores que estejam sem clube ou atuando nas divisões inferiores do Campeonato Brasileiro. Entre os nomes ventilados, 3 ganham força: Alex Pérez, Eric Bailly e Léo Coelho. Alex Pérez, colombiano de 31 anos, canhoto, tem uma trajetória interessante no futebol sul-americano e asiático, com passagens por clubes como Júnior Barranquilla, Querétaro do México, Lanús da Argentina e futebol da Turquia e Arábia Saudita. Apesar do bom currículo, o fato de ser canhoto e de atuar mais centralizado pode dificultar sua adaptação ao lado direito da zaga. Além disso, questões financeiras também pesam contra sua contratação. Eric Bailly, marfinense de 29 anos, é um nome de peso, com passagem pelo Manchester United, Olympique de Marselha, Besiktas e Vila Real. Seria, sem dúvida, um reforço de impacto, mas o alto salário e a dificuldade de adaptação ao futebol brasileiro são obstáculos reais. Não é o tipo de contratação simples, ainda mais com a janela fechada. Mas o nome está no radar e agrada internamente. Já Léo Coelho parece ser a opção mais viável. Brasileiro, experiente, com passagens pelo futebol uruguaio, onde defendeu Nacional e Peñarol, ele se destacou nos últimos anos e recentemente assinou com o Amazonas, que disputa a Série B. Apesar disso, o Vasco acredita que, com uma boa proposta, é possível trazê-lo. Coelho é destro, atua pelo lado direito da zaga e tem características que agradam ao técnico Fernando Diniz. Seu perfil competitivo e a capacidade de atuar em linhas mais altas fazem dele um nome muito bem avaliado. Além dos jogadores livres no mercado, o Vasco também está de olho em opções na própria Série B. Essa alternativa, que costuma ser subestimada por muitos clubes da elite, pode oferecer soluções mais baratas, com atletas que já estão em ritmo de competição e adaptados ao calendário brasileiro. Inclusive, um levantamento feito recentemente apontou os 10 zagueiros com melhor desempenho em construção de jogadas na Série B, exatamente o tipo de jogador que Fernando Diniz procura. Nessa lista aparecem nomes como Luciano Castan, Eduardo Brock, Gabriel Pinheiro e Natan do Cuiabá. Alguns dos destaques já foram negociados, como Alex Vinícius, que trocou o Atlético Goianiense pelo Red Bull Bragantino, e Bernardo Chapo, ex-Vila Nova, que foi para o futebol português. Gabriel Bahia, outro nome bem cotado, saiu do Volta Redonda e foi para o Botafogo. Ou seja, a Série B está sendo observada por muitos clubes e não dá mais para esperar muito tempo. Das opções que ainda restam disponíveis, 2 nomes se destacam: Gabriel Pinheiro, do Volta Redonda, e Henry Marinho dos Santos, do CRB. Gabriel Pinheiro tem 28 anos e é um zagueiro experiente no futebol carioca, com passagens por clubes como Americano e Nova Iguaçu. Hoje é titular absoluto no Voltaço e apresenta bons números de desarmes, interceptações e acertos de passe. Já Henry é mais jovem, tem 23 anos, mas é considerado mais rodado. Criado na base do Palmeiras, passou pelo Mirassol, atuou nos Estados Unidos e atualmente é um dos pilares defensivos do CRB. Seu perfil técnico e físico agrada bastante, e, pelo fato de ser destro, se encaixa naquilo que Diniz busca para a função. É nesse cenário que o Vasco se movimenta. Sem janela, sem tempo a perder, mas com a obrigação de reforçar um setor que vem sendo o grande problema da equipe na temporada. E diante das dificuldades financeiras e estruturais, é essencial agir com inteligência. A diretoria já entendeu que não basta trazer nomes com grife, é preciso encontrar jogadores com o perfil certo, que entreguem dentro de campo, que entendam o modelo de jogo e que tenham fome de vestir a camisa cruz-maltina. Porque o que está em jogo, amigo vascaíno, é muito mais do que uma simples vaga na semifinal da Copa do Brasil. É o futuro do clube em uma temporada que ainda pode reservar grandes emoções. Se por um lado o Vasco tem limitações no mercado, por outro, a comissão técnica sabe que esse momento da temporada é crucial para moldar um grupo forte e competitivo até o fim do ano. O calendário é apertado, as decisões estão se aproximando, e a margem para erro ficou ainda menor. A preparação para o jogo contra o Botafogo ganhou contornos de decisão antecipada, não só por valer uma vaga na semifinal da Copa do Brasil, mas também porque o desempenho nesse confronto pode ditar o ritmo e a confiança do time para a sequência do Campeonato Brasileiro. Diniz, com seu estilo intenso e ofensivo,
vai precisar encontrar alternativas com o que tem nas mãos. E isso passa diretamente pela recuperação física dos atletas lesionados, pelo encaixe dos reforços recém-chegados e pela capacidade de extrair o melhor daqueles que ainda não entregaram tudo o que podem. Hoje, a grande expectativa gira em torno da possibilidade de ter jogadores como Thiago Mendes, TT, Paulinho Paulo e Paulo Henrique novamente à disposição. São atletas que, quando em boas condições físicas, podem fazer diferença dentro de campo. Thiago Mendes, por exemplo, chegou com status de titular e é visto como peça importante no esquema tático de Diniz, tanto na proteção da zaga quanto na saída de bola. No entanto, sua sequência vem sendo prejudicada por dores na panturrilha, e a comissão técnica trabalha para que ele esteja 100% para o Brasileirão, já que não poderá atuar contra o Botafogo. TT é outro jogador que, se estiver bem fisicamente, pode contribuir com velocidade, drible e agressividade pelo lado do campo. O meio-atacante sofreu um edema na coxa esquerda, mas a lesão não é considerada grave. Há otimismo quanto ao seu retorno em breve. Paulinho Paulo e Paulo Henrique também estão em fase final de recuperação e, assim como os demais, vêm sendo monitorados de perto pelo Departamento de Saúde e Performance do clube. Diniz quer ter essas peças à disposição o quanto antes, não só para reforçar o time titular, mas também para aumentar as opções no banco, algo que tem sido um problema constante nesta temporada. Enquanto a recuperação dos lesionados avança, os reforços trabalham duro para alcançar o nível físico ideal. A integração de nomes como Matheus França e Andrés Gomes é vista como prioridade. O primeiro mostrou lampejos de qualidade, mas ainda está muito abaixo do que pode render. O segundo, colombiano, tenta se adaptar ao novo ambiente e ao ritmo do futebol brasileiro. A comissão técnica tem feito um trabalho específico com ambos, focando em recondicionamento físico e entendimento do modelo de jogo. No caso de Robert Renan, o zagueiro ex-Corinthians e Zenit, a situação é parecida. Ele é visto com bons olhos internamente, e sua entrega nos treinamentos tem sido elogiada. Inclusive, mesmo durante a folga do elenco, o defensor esteve no CT trabalhando por conta própria, mostrando foco e comprometimento com o projeto. Já Carlos Cuesta, mesmo impedido de atuar na Copa do Brasil, já vive o dia a dia com os companheiros e deve estrear no Brasileirão. A expectativa é grande em torno do colombiano, considerado uma das contratações mais importantes da temporada. Com boa leitura de jogo, força física e qualidade na saída de bola, Cuesta chega para assumir a titularidade e liderar a zaga. E é justamente por isso que o Vasco quer encontrar um companheiro à altura para dividir a responsabilidade no sistema defensivo. Com a saída de Léo, a queda de rendimento de Lemos e as dúvidas sobre Lucas Oliveira, a diretoria sabe que não dá para confiar apenas em improvisações. É nesse contexto que o nome de Léo Coelho ganha força. O zagueiro, que atualmente está no Amazonas, disputando a Série B, é visto como um jogador experiente, técnico e que pode oferecer segurança na saída de bola. Com passagens por grandes clubes do Uruguai, como Nacional e Peñarol, Coelho construiu uma reputação sólida no continente sul-americano. Além disso, seu histórico de atuações regulares e sua adaptação ao estilo de jogo com linha alta fazem dele uma opção interessante para o esquema de Diniz. O fato de estar atuando no Brasil, já ambientado ao calendário e em ritmo de jogo, pesa a seu favor. Mesmo com contrato com o Amazonas, o Vasco acredita que, com uma proposta convincente, pode fechar a contratação rapidamente. Outra possibilidade que ainda está sendo monitorada é a de Eric Bailly, zagueiro marfinense com passagem por clubes de peso no futebol europeu. Embora seja um jogador de renome, o alto salário e o tempo de inatividade são pontos que geram dúvidas. Além disso, o estilo de jogo de Bailly é mais agressivo e menos técnico, o que pode conflitar com a proposta de Diniz, que exige zagueiros com boa capacidade de construção. A diretoria mantém o nome no radar, mas sabe que se trata de uma negociação complexa e que pode não se concretizar por diversos fatores. A terceira opção, talvez a mais difícil de acontecer, é a chegada de Alexis Pérez. O colombiano tem um perfil interessante, com passagens por diversos mercados e experiência internacional. No entanto, é canhoto e atua mais pelo lado esquerdo, o que não é exatamente o que o Vasco procura neste momento. A prioridade é um zagueiro destro que atue pelo lado direito, e isso reduz as chances de Alexis encaixar nesse projeto.
Mesmo assim, seu nome continua sendo avaliado pela diretoria. Mas se o mercado internacional apresenta obstáculos, a Série B do Campeonato Brasileiro surge como um verdadeiro garimpo. Com vários zagueiros jovens e promissores atuando em alto nível, a competição se tornou uma vitrine para clubes da Série A que buscam reforços sem gastar muito. Nomes como Gabriel Pinheiro, do Volta Redonda, e Henry Marinho dos Santos, do CRB, chamam atenção pelo desempenho sólido e pelo perfil técnico que se encaixa na filosofia de Diniz. Gabriel Pinheiro é um jogador de 28 anos que se destacou em clubes menores do Rio de Janeiro e hoje é peça-chave no Volta Redonda. Com boa leitura de jogo, capacidade de antecipação e qualidade no passe, ele seria uma opção barata e eficiente para compor o elenco. Já Henry, com 23 anos, é visto como um nome de maior potencial. Cria do Palmeiras, passou pelo futebol dos Estados Unidos e hoje é destaque no CRB. Com experiência internacional e uma base sólida, Henry pode ser o tipo de jogador que chega para brigar por titularidade. O desafio, no entanto, é vencer a concorrência. Outros clubes da Série A também estão de olho nesses atletas, e com a janela fechada, o leque de opções ficou muito mais restrito. Isso significa que qualquer negociação precisa ser rápida, certeira e, principalmente, dentro da realidade financeira do clube. O Vasco sabe que não pode errar mais em contratações. Os recursos são limitados, e cada nome precisa ser escolhido com critério e planejamento. No meio disso tudo, há um fator que pesa bastante: a pressão. A torcida cobra, e com razão. O time oscilou muito na temporada, e mesmo com a classificação para as quartas da Copa do Brasil, ainda não conseguiu apresentar uma sequência de boas atuações que transmitam segurança. O jogo contra o Botafogo, portanto, não é só uma decisão em campo. É uma prova de fogo para saber se esse elenco tem força para ir mais longe e se o trabalho da diretoria está no caminho certo. Fernando Diniz, por sua vez, sabe que não terá vida fácil. O Botafogo vem forte, embalado e motivado. No jogo de ida, o equilíbrio foi evidente, e agora, em São Januário, será preciso fazer valer o fator casa. A torcida promete lotar o estádio e empurrar o time desde o primeiro minuto. Mas só isso não basta. Será preciso atitude, organização e, principalmente, eficiência. Não há mais espaço para erros defensivos, para vacilos individuais ou para falhas de concentração. Um detalhe pode decidir o confronto, e o Vasco não pode repetir os mesmos erros que cometeu ao longo da temporada. A missão, portanto, é clara: vencer o Botafogo e avançar na Copa do Brasil. Mas além disso, usar essa pausa forçada na tabela para reorganizar o time, dar sequência aos reforços, recuperar os lesionados e ir ao mercado com inteligência para fechar as lacunas que ainda existem no elenco. O torcedor entende as dificuldades, mas exige respostas. E esse mês de setembro pode ser o divisor de águas para a temporada vascaína. Com a janela de transferências fechada, cada passo dado a partir de agora será ainda mais estratégico. As escolhas feitas pela diretoria nos próximos dias podem definir se o Vasco brigará por algo grande até o fim do ano ou se vai apenas lutar para manter a dignidade no restante do calendário. O momento é de decisões firmes, de ajustes finos e de comprometimento máximo de todos os envolvidos. Porque o gigante da colina, quando acorda, é capaz de coisas grandiosas. E é isso que o torcedor espera ver em campo a partir de agora. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Fernando Diniz, treinador do Vasco da Gama, vem movimentando o cenário esportivo nos bastidores do futebol carioca com declarações que prometem repercussão nas próximas semanas. Durante uma entrevista coletiva que parecia rotineira, Diniz surpreendeu jornalistas e torcedores ao afirmar que existem laranjas podres dentro do elenco cruzmaltino. A expressão, que rapidamente se espalhou nas redes sociais e nos corredores de São Januário, sugere problemas internos que vão muito além de desempenho em campo ou tática. Especialistas e comentaristas esportivos começaram a especular sobre quem seriam os jogadores envolvidos e quais atitudes teriam motivado a reação do treinador, intensificando boatos sobre desentendimentos, desmotivação e possíveis conflitos de interesse dentro do clube.
A declaração de Diniz não citou nomes específicos, o que apenas alimentou ainda mais a curiosidade e os rumores entre torcedores, provocando debates acalorados em fóruns, grupos de WhatsApp e transmissões ao vivo. Analistas apontam que, caso a situação não seja contornada, o impacto pode se refletir tanto no ambiente interno quanto no desempenho da equipe, já que a gestão de clima e motivação do elenco é fundamental para resultados em campeonatos competitivos. A metáfora usada pelo treinador serve como alerta sobre a necessidade de coesão e disciplina entre atletas, além de indicar que questões internas podem estar comprometendo o rendimento coletivo e individual, algo que Diniz parece não estar disposto a tolerar. A imprensa esportiva fluminense especula que a declaração visa pressionar a diretoria e os jogadores, reforçando que mudanças ou ajustes internos podem ser iminentes e que o clima em São Januário está longe de ser tranquilo, refletindo tensões acumuladas que podem explodir a qualquer momento. O episódio envolvendo Fernando Diniz e sua declaração sobre laranjas podres no Vasco vem causando uma verdadeira onda de comentários e interpretações dentro do futebol carioca, alimentando um clima de especulação que se espalha rapidamente por toda a imprensa esportiva. A escolha das palavras por parte do treinador não poderia ser mais explosiva, insinuando que existem elementos no elenco que prejudicam o grupo ou que têm atitudes incompatíveis com o espírito do clube. Torcedores, em grande parte, reagiram com surpresa e indignação, enquanto outros começaram a buscar pistas sobre quem seriam os atletas ou membros da comissão técnica alvo do comentário. A repercussão é tamanha que alguns profissionais do futebol sugerem que essa estratégia de comunicação de Diniz pode ter sido intencional, com o objetivo de provocar uma reação imediata da diretoria e pressionar mudanças comportamentais. Além disso, o ambiente interno do clube, já marcado por momentos de instabilidade e resultados irregulares, é amplamente debatido por especialistas, que ressaltam que crises desse tipo podem gerar efeito dominó sobre o desempenho em campo, afetando a motivação, a disciplina e a entrega dos jogadores. O treinador, conhecido por seu estilo incisivo e direto, parece determinado a sinalizar que certas atitudes não serão toleradas e que há um limite para a convivência com comportamentos nocivos. A situação cria um clima de expectativa, já que torcedores e jornalistas especulam sobre possíveis desdobramentos, desde punições internas até mudanças estratégicas que podem envolver transferências, afastamentos ou até mesmo ajustes na forma como o elenco é conduzido, enquanto o Vasco tenta se reorganizar para manter competitividade e equilíbrio emocional em uma temporada que exige foco absoluto. As palavras de Fernando Diniz, ao classificar parte do elenco do Vasco como laranjas podres, provocaram um verdadeiro rebuliço entre os profissionais do futebol carioca, gerando debates acalorados sobre disciplina, ética e comprometimento no esporte de alto nível. Analistas esportivos afirmam que declarações desse tipo refletem não apenas insatisfação com resultados em campo, mas também preocupações com a coesão do grupo e a manutenção de um ambiente saudável para o desenvolvimento do futebol. Torcedores começaram a discutir de maneira intensa, dividindo opiniões sobre se o comentário é apenas um alerta motivacional ou uma denúncia implícita de deslealdade e atitudes problemáticas de alguns jogadores. Além disso, a repercussão ganhou dimensão midiática nacional, com jornais e programas de televisão repercutindo cada nuance da declaração, enquanto especulações sobre nomes e comportamentos aumentam a pressão sobre a diretoria e o próprio elenco. Fontes próximas ao clube sugerem que a declaração pode ser parte de uma estratégia de Diniz para reforçar a autoridade e exigir mudanças comportamentais imediatas, algo que ele já demonstrou fazer ao longo de sua carreira em outros clubes, com resultados variáveis. Especialistas lembram que esse tipo de conflito interno, quando não gerido adequadamente, tende a prejudicar o desempenho coletivo, afetando treinos, partidas e até negociações futuras. Por isso, a atenção de todos os setores do clube, desde comissão técnica até diretoria, deve estar voltada para a resolução de problemas internos e para a recuperação de um clima de confiança, com a esperança de que a equipe consiga superar turbulências e manter a competitividade, enquanto rumores sobre os laranjas podres seguem sendo um dos assuntos mais comentados entre torcedores e imprensa esportiva. O clima no Vasco da Gama, após as declarações de Fernando Diniz sobre laranjas podres no elenco, passou a ser alvo de especulação intensa, criando uma atmosfera de mistério e expectativa em torno do futuro da equipe. Jornalistas e comentaristas tentam decifrar os possíveis alvos da crítica, enquanto torcedores buscam sinais em redes sociais, entrevistas e treinamentos para entender o que motivou tamanha franqueza por parte do treinador.
A ideia de que existem elementos dentro do elenco que comprometem o desempenho coletivo e a convivência do grupo gerou teorias variadas, desde insatisfação por falta de entrega em treinos até atitudes controversas fora de campo. A situação também provocou debates sobre gestão de comportamento em clubes de futebol, já que é um exemplo clássico de como conflitos internos, quando expostos de maneira pública, podem influenciar tanto a imagem do time quanto o relacionamento entre atletas e comissão técnica. Analistas lembram que, embora declarações desse tipo gerem polêmica, também podem funcionar como catalisadores para mudanças internas, pressionando atletas a ajustarem postura, comprometimento e ética profissional. No entanto, o risco de insatisfação aumentar, casos de atrito se intensificarem ou até mesmo jogadores se desligarem do clube é uma possibilidade real que preocupa dirigentes e técnicos. A tensão criada por Diniz, portanto, não é apenas sobre comportamento individual, mas sobre a necessidade de manter o equilíbrio emocional e profissional de todo o grupo, sendo esse um fator determinante para que a equipe continue competitiva em campeonatos nacionais e regionais, mantendo a expectativa de torcedores e imprensa sempre em alerta para o desenrolar da situação. Enquanto os rumores sobre as laranjas podres no Vasco da Gama se intensificam, a atmosfera de especulação se transforma em um verdadeiro burburinho que domina debates esportivos e conversas entre torcedores apaixonados, elevando a tensão em São Januário. Fernando Diniz, ao utilizar uma metáfora tão forte, consegue colocar em evidência questões de convivência, disciplina e comprometimento, criando uma narrativa que mistura alerta, crítica e, possivelmente, estratégia motivacional. Jornalistas esportivos não param de analisar cada gesto, declaração ou postura do elenco, buscando indícios de quem poderia estar envolvido e quais atitudes teriam motivado a insatisfação do treinador, enquanto os próprios jogadores sentem o peso da tensão sobre cada ação dentro e fora de campo. A situação também desperta comparações com episódios anteriores na história do clube e em outros times do Brasil, onde conflitos internos foram amplificados por declarações públicas, gerando resultados variados, desde punições severas até melhora no desempenho coletivo. Dentro dessa atmosfera, a diretoria do Vasco precisa lidar com a pressão de torcedores, imprensa e comissão técnica, tomando decisões que equilibrem disciplina, motivação e harmonia, já que qualquer movimento em falso pode ser interpretado como sinal de instabilidade. A narrativa criada por Diniz, portanto, vai muito além de um simples desabafo, é um fator que pode moldar decisões estratégicas, influenciar resultados esportivos e, principalmente, manter todos os envolvidos em alerta máximo, enquanto o mistério sobre os possíveis laranjas podres segue alimentando rumores, debates e especulações intermináveis entre os apaixonados pelo clube, tornando cada partida e cada treinamento um episódio de atenção e tensão contínua. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.